Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Te agradeço mais uma vez a companhia. Eu sou Lívia Zanolini e no programa desta vez vamos falar sobre sarampo. A infecção viral é altamente contagiosa, transmitida de pessoa para pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou simplesmente respirar, mas pode ser prevenida com vacina. É a boa notícia. Porém, um estudo divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde e também pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostrou que, como consequência da cobertura vacinal abaixo do ideal, o mundo registrou uma alta de 43% nas mortes ligadas ao sarampo, isso no ano passado. E para a gente falar mais sobre esse assunto, trazendo para o cenário não só global, mas também para o nosso cenário aqui no Brasil, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News o Dr. Renato Kifuri, pediatra, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lívia. Prazer estar com vocês aqui no Jovem Pan Saúde. Prazer é nosso. E também a doutora Elizabeth Canova. Doutora, bem-vinda também, pediatra, doutora Elizabeth. Obrigada, Lívia. Pela presença. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui no Jovem Pan Saúde. Bom, pelo menos o cenário global, que foi o que eu destaquei na abertura, preocupa ainda, né, doutor Kifuri? Como é que nós estamos aqui em relação aos índices no Brasil da doença? Infelizmente o sarampo, você bem destacou, uma das doenças mais transmissíveis que a gente conhece, né? Então a chance, a gente discutiu bastante isso com a Covid, né? Quanto que uma pessoa é capaz de transmitir a doença para outra. Então todas essas doenças de transmissão respiratória têm um potencial de transmissão, catapora, gripe, Covid, sarampo entre todas elas é a campeã, é a que mais facilmente se transmite de pessoa a pessoa, tem uma taxa de contaminação muito grande. Em função disso, quando você não tem coberturas vacinais, todo mundo protegido naquela região, você acumula casos facilmente. Uma pessoa doente é capaz de encontrar outra não vacinada, facilmente se transmite e assim nós vamos tendo cadeias de transmissão. Aqui no Brasil, nós chegamos a eliminar o sarampo em 2016, recebemos uma certificação de eliminação, mas perdemos de novo em 2018 por conta de surtos e a vacinação inadequada. E hoje nós estamos lutando para conseguir eliminar o sarampo novamente. Agora, doutora Elizabeth, que tem prática de consultório também, né, doutora? Essas reviravoltas que o doutor Kifuri trouxe para a gente agora, tínhamos erradicado a doença, depois a doença voltou, agora a gente está lutando para voltar no patamar de antes, isso é perceptível nos atendimentos que a senhora faz? Sim, nós percebemos bastante quando a gente perdeu a certificação, né? Quando os casos voltaram, né? A gente teve o surto em 2017, 2018, e aí era muito claro e a gente ficava muito atento a uma criança com febre, sintomas respiratórios. O problema é que é muito parecido com um resfriado, com uma gripe, com Covid. Então, o que tem que ficar atento é quando aparecem as manchinhas, né? E você fazer a notificação compulsória. Isso às vezes é um problema aqui, né, no Brasil. Se você tem um caso suspeito, você tem que fazer a notificação compulsória do caso de sarampo, para depois, né, a Secretaria de Saúde do local fazer a busca ativa de outros casos, fazer a coleta e identificação do caso. E isso que tem muita falha aqui ainda. Sim, é um trabalho fundamental para conter, né? Eu queria mais focar um pouco mais nessa questão dos sintomas, doutora. Sintomas parecidos com os da Covid, como vocês falaram, as manchinhas vermelhas pelo corpo todo. Principalmente as crianças começam com febre, né? A febre dura 2, 3 dias, às vezes até mais. No início você não identifica e depois começam os sintomas respiratórios, que ainda podem ser muito parecidos com qualquer outra doença respiratória viral. Tosse, coriza, conjuntivite é muito típica do sarampo e depois vem as manchinhas pelo corpo. Começa principalmente na cabeça, atrás das orelhas e se espalham pelo corpo. E aí sim a gente já levanta a suspeita. Mas enquanto tem tosse, coriza e febre, é difícil você pensar em sarampo. Você precisa ter aquelas manchas no corpo. E mesmo com as manchas, né, Beth? Num país como o nosso que tem tanta dengue que também dá vermelhão no corpo às vezes. Se confunde. Você confundir é mais um fator de confusão, porque a gente tem, para outros países, quando eles investigam um caso suspeito de sarampo, febre e vermelhão no corpo, eles já consideram um caso suspeito. Aqui no Brasil, se a gente começar com febre e um vermelhão no corpo,
E é muito caso de dengue, 1/4 dos casos de dengue, 1/5 dos casos de dengue tem o tal da vermelhidão parecendo sarampo. Então a gente incluiu para critério suspeito mais um, né, fator. Então não basta ter febre ou vermelhão, tem que ter a conjuntivite, a tosse, o sintoma respiratório presente também, para que a gente também comece a distinguir um pouco o que é sarampo de dengue, por exemplo. Né? Eu tenho alguns dados para a gente trazer um outro panorama também sobre a doença, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre tratamento antes de passar para esses números, doutor Kifuri. É um tratamento, obviamente que o ideal é que as pessoas procurem a vacina, os pais levem as crianças para vacinar e com isso previnam o aparecimento da doença. Mas no caso de ela surgir por N fatores, como é o tratamento? Olha, lembrar que a maioria dos casos tem uma resolução espontânea, né? Quem pega sarampo, em geral, se cura, se restabelece completamente. Mas no passado, principalmente associado à desnutrição e outros fatores, era uma das principais causas de morte das nossas crianças, porque às vezes complicava com pneumonias, com doenças neurológicas pelo próprio vírus do sarampo. Infelizmente não há um tratamento específico, um antiviral que a gente vai conseguir bloquear o vírus, matar o vírus. Infelizmente a gente faz o tratamento que nós chamamos de suporte. Aqui no Brasil já foi demonstrado que a vitamina A, quando aplicada imediatamente após o diagnóstico, reduz na criança menor de 2 anos a chance de complicações. Então o único tratamento hoje disponível é uma dose alta, 1 ou 2 doses de vitamina A, que a gente oferece no diagnóstico de sarampo, às vezes até na suspeita, quando é uma suspeita mais forte, que diminui muito o risco de agravamento da doença. Então essa é uma recomendação que o Ministério da Saúde faz. Hidratação, repouso, isolamento, tudo aquilo que a gente faz para uma doença com potencial de gravidade que tem o sarampo. E quando aparecem essas complicações, uma pneumonia, aí sim você vai tratar essas complicações, mas infelizmente nós não temos uma droga ali que mate o vírus do sarampo. O que torna a vacina ainda mais importante. É a forma perfeita, né, de prevenção, esperar adoecer realmente. A gente tem um número mais ou menos nesses surtos, para cada 1000 casos de sarampo, a gente tem um óbito. Quando nós perdemos, né, Beth, a certificação do sarampo em 2016 para 2018, foram cerca de 40 mil casos e 43 óbitos. O Brasil registrou nos últimos 5 anos 43 óbitos por sarampo. Infelizmente, uma doença com uma vacina aí disponível há tanto tempo, né, barata, segura, extremamente eficaz e ainda se morre de sarampo, né? Tenho dados agora, doutora? Pode falar também. Sim. Que não tem que usar antibiótico, né? Como o doutor Renato estava falando, é viral. Então as pessoas às vezes entram com antibiótico precocemente que só atrapalha a evolução da doença, né? A doença... A não ser que tenha complicação. Agora, se tiver uma complicação bacteriana, porque às vezes acontece, começa com um quadro viral e complica com uma pneumonia bacteriana. Aí você vai tratar com antibiótico, mas o início é só o controle da febre, dos sintomas e a vitamina A. Há preocupação, já que a senhora tocou nesse ponto, com a automedicação, né? Às vezes o pai vê que está com aquele sintoma, a mãe, o cuidador, tem aquele antibiótico fácil em casa e acaba administrando sem nenhuma orientação médica e pode complicar a situação. Deixa eu trazer uns dados para a gente continuar essa conversa. Esse estudo que eu citei no comecinho do programa, gente, da Organização Mundial da Saúde, com o CDC, também mostrou que o número de países que relataram surtos de sarampo, isso no ano passado, cresceu de 22 para 37. O impacto é desproporcional, já que 28 dessas nações estão na África, enquanto apenas uma se encontra na Europa. O documento estima que 136 mil vidas tenham sido perdidas pela doença no ano passado, na maioria vidas de crianças, além de 9 milhões de casos, um aumento de 18% em relação a 2021. O que mostra, doutora Elizabeth, que quanto mais o país é fragilizado economicamente e socialmente, a doença se torna um problema ainda maior. Sim, a gente vê isso claramente com os dados, né? A doença, ela é muito típica e muito frequente nos países em desenvolvimento, né? Os países muito desenvolvidos têm menos casos, né? Então, somando essa questão do nosso país em desenvolvimento, às vezes com uma taxa de cobertura vacinal menor e a imigração frequente das pessoas que não estão vacinadas, ali Venezuela e outros países, isso contribuiu para o nosso surto, né? E a perda da certificação. Mas como o Renato já falou, nosso último caso aqui no Brasil foi em julho do ano passado, julho de 2022. Então, a gente está em vias de
tentar novamente a certificação de país livre de circulação do vírus. Nós estamos nesse caminho mesmo, doutor Kifuri, pelos índices de cobertura vacinal, pela vivência de vocês, vamos conseguir recuperar esse bom nível? A certificação que a Organização Mundial da Saúde faz para os países não é baseado só no registro de casos, o Brasil dizer que não tem mais casos. Nós precisamos demonstrar, nós precisamos testar os casos suspeitos, nós temos que ter uma vigilância contínua para garantir ou para certificar que nenhum caso mesmo está escapando da nossa vista. Porque às vezes você pode ter um caso no interior que não será que era sarampo, não investigou adequadamente. Então essa certificação vem baseado em vários indicadores. O indicador da cobertura vacinal, o indicador das taxas de casos suspeitos notificados, da investigação oportuna, se os exames foram feitos, se os exames são adequados, né, os exames confiáveis, com margem líquida, você tem falsos, às vezes negativos, falsos positivos. Tudo isso faz com que a gente seja certificado ou não. Eu acredito que sim. Recentemente a Organização Pan-Americana da Saúde se reuniu, esse mês, agora, de novembro, em Brasília, e nos promoveu de uma zona endêmica do sarampo para uma zona pendente de reverificação. É sutil, mas a gente já não é mais considerado como uma zona de circulação do vírus do sarampo. Caminhamos sim, ao meu ver, eu acho que a gente está no caminho certo, muitos esforços ainda precisam ser feitos, mas não basta simplesmente não ter registro de casos, nós precisamos ter certeza que não há por aqui. E a melhoria da cobertura vacinal é fundamental. Nós vínhamos caindo as taxas de vacinação no país para todas as vacinas e com sarampo não era diferente. Em 2022 nós interrompemos essa queda e em 2023 a gente começa já a ver uma elevação das taxas de cobertura vacinal que nos sinaliza positivamente para uma expectativa aí de controle e de eliminação novamente do sarampo. Eu tenho dados de vacinação também para a gente continuar essa conversa. Segundo o painel de vacinação da Organização Mundial da Saúde, no ano passado, cerca de 22 milhões de bebês não receberam nem a primeira aplicação da vacina conforme orientado. A organização destaca que mais da metade desses bebês vivem em apenas 10 países, sendo um deles o Brasil. A vacina contra o sarampo faz parte da dose tríplice viral, imunizante que evita sarampo, rubéola, cachumba. No Brasil, as 2 doses estão disponíveis gratuitamente no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. A última vez que o país ultrapassou 90% de cobertura foi em 2014. Mas a gente está caminhando para melhorar esses índices, como o senhor estava explicando, né, doutor? O que explica, ao longo desses anos, um país que é exemplo para o mundo de vacinação na saúde pública, registrar coberturas, índices de cobertura vacinal tão baixos nos últimos anos? Olha, Lívia, a gente tem diversos fatores, e certamente num país tão grande quanto o nosso, o que faz, às vezes, uma família não levar seu filho para vacinar na região amazônica, no interior do Nordeste, não é o mesmo motivo que faz alguém não se vacinar na região da Paulista, por exemplo. Os fatores são muito diferentes e é preciso reconhecê-los. Alguns estudos apontam esses principais fatores. Dificuldades de acesso, um calendário vacinal hoje, felizmente, com muito mais vacinas, o que requer visitas mensais no primeiro ano de vida. Não são todos que têm condições de transporte para ir todo mês, faltar no seu trabalho, levar seu filho para vacinar. Os postos não funcionam no sábado, muitos, né? Então tem a dificuldade. Do acesso, né? de horário de funcionamento, de condução, de valor para o transporte, de falta de vacina às vezes. Nós temos também um problema que os frascos são às vezes de 10, de 15 doses, e às vezes você abre aquele frasco e você só pode usar durante 1, 2 dias, às vezes por horas. Então, às vezes, o frasco são abertos só em alguns dias da semana, na segunda, quarta e sexta para uma vacina, na terça, o que também traz outras dificuldades logísticas de aplicação. Desperdício também, doutor? Desperdício, obviamente. O que hoje a gente tem, infelizmente, mas acho que talvez como pano de fundo de tudo isso, é a percepção baixa de risco. É isso. Quando a gente convivia, né, Beth, com sarampo, todo mundo se preocupava, dava um jeito, levava seu filho para vacinar, todo mundo tinha muito medo de ficar o filho paralisado com pólio, de ter sarampo, morrer. Todo mundo conhecia alguém na família
sabia que tinha essa... Fazia parte, né, da vida das pessoas. Essa geração, essa geração nova nunca mais viu, nem sabe. E olha, eu vou dizer mais, né, Beth? Até os próprios profissionais da saúde não recomendam de maneira tão enfática como a gente recomendava no passado. Tem que vacinar, cobra a carteira de vacina. Agora, o profissional de saúde recomenda menos, a família não percebe o risco, adia, posterga, aquela coisa, né, que a gente não se sente ameaçado, depois eu faço, depois eu levo. E, infelizmente, isso tem contribuído muito para que esses fatores somados acabem numa adesão menos importante da vacinação. Por isso que é preciso a gente entender, e as ações de vacinação têm que ser distintas, né? Nós temos que envolver a sociedade, os líderes comunitários, os religiosos, como a gente fez no passado com o Rotary, com a Pastoral da Criança. Todos têm que estar juntos num grande movimento, mas particularizado nas suas peculiaridades de cada região. Então, acho que esse é o caminho que, como você falou, a gente já estava... Nunca vimos coberturas tão baixas desde 2014, mas essa curva começa a estabilizar e a gente começa a ter um discreto aumento de coberturas, o que é um bom sinal. Eu estava trazendo, né, doutora Elizabeth, os dados, o panorama mundial da questão do sarampo, o quanto o avanço da vacinação e da própria doença em países da África é muito mais acelerado, o avanço da doença e da vacinação vem no sentido contrário, uma realidade completamente diferente quando a gente vai para a Europa. E pensando só no contexto brasileiro, a gente tem quase que o mundo num país. Sim. A gente tem uma realidade no norte, no sudeste, é disso que o doutor estava falando, né? É preciso que haja políticas públicas diferentes conforme a região do país. Sim, você tem que avaliar qual é a vacina de menor cobertura naquela região e fazer um mutirão, né? Aplicar no final de semana, horários estendidos e avaliar também aqueles casos mais suscetíveis, né? Por exemplo, crianças imunodeprimidas, HIV, câncer. Essas crianças se contraem sarampo, o quadro fica muito mais grave. Então, tem que ser uma busca ativa, não adianta ser uma campanha nacional igual para todos. Isso a gente está já comprovado que não adianta, que nem antigamente com Zé Gotinha igual, o mesmo dia para todo o país, né? Claro que campanhas são importantes, mas isso que o Renato falou, a percepção da doença, isso eu sinto muito quando a gente fala com os pais, com alunos de medicina que eu dou aula, eles falam, mas sarampo não existe mais. Poxa vida! E eu pergunto para eles, vocês têm 2 doses, né, os adolescentes? Ai, não sei. Então é essa questão, a percepção da doença que já acabou, já foi erradicada e não foi, né? Eu acho que esse aspecto é importante, Lívia. As doenças infecciosas de uma maneira geral, com sarampo não é diferente, talvez elas expressem as maiores desigualdades que a gente tem no mundo e aqui dentro do Brasil. São justamente as regiões pobres que têm menos vacina, mais doença, menos acesso a serviço de saúde, a tratamento, a reabilitação. Então as desigualdades são brutais. Para coqueluche, para vírus sincicial respiratório, para Covid-19, isso ficou evidente para todos nós. O risco de morrer em regiões pobres do país é 3, 4, 5 vezes maior do que o risco de regiões ricas, por causa do acesso, porque não tem medidas preventivas, porque não consegue fazer distanciamento, porque não tem dinheiro para máscara, porque não tem acesso à vacinação. Então tudo isso acaba somando junto, mostrando, acentuando as desigualdades. Talvez a grande lição que a gente possa ter tirado da pandemia, né, Beth, é que enquanto a gente tiver grandes diferenças, iniquidades em relação às questões sociais no país, as grandes pandemias vão continuar fazendo vítimas e as doenças infecciosas não são diferentes, justamente na população menos favorecida. E tem que falar muito que enquanto tiver um país no mundo com a doença não está erradicada, né? Livres. Se a gente receber a certificação de país livre do sarampo, não interessa. A África, a Ásia estão com vários casos, a gente tem que continuar com a vacinação, no mínimo 2 doses nas crianças, com 1 ano e 3 meses. Nós estamos 30 anos sem pólio, né? Mais de 30 anos sem pólio, temos que continuar vacinando. Sim. Agora, a gente estava falando sobre essas diferenças regionais e de que é preciso que as políticas públicas caminhem de formas diferentes conforme a região em que nós estamos. A questão da busca ativa, que a doutora Elizabeth destacou, e do rastreamento, a chave para que haja um avanço além das campanhas de vacinação, estaria nessas 2 frentes, na sua opinião também, doutor? Sem dúvida. A vacinação e a que nós chamamos de vigilância, né? É importante a gente reconhecer quais são exatamente os casos suspeitos,
investigar, bloquear com vacinas quando você tem alguma doença, algum caso confirmado, caso suspeito. Então, essas duas estratégias que visam não só você reconhecer o caso, conhecer o seu panorama, saber os seus dados de cobertura vacinal exatamente, que também outro problema que nós temos é dados de sistemas de informação, né? A gente tem, o Brasil está com 70%, 80% de cobertura, 90%, mas esses dados são fiéis, né? Estão registrados adequadamente, nem sempre estão. De região para região, né? E subnotificação é uma preocupação também, sempre, né? Por isso que isso faz parte da vigilância. Nunca é para mais, para menos, sempre é para mais ou não? Não, às vezes é para menos. Muitas vezes as doses são aplicadas e o sistema de informática do município, do estado, da região longínqua não consegue abastecer de dado os dados não sobem para o sistema central. Então, muitas vezes as coberturas são subestimadas, às vezes são melhores do que estão nos sistemas, as coberturas chamadas administrativas, né, que estão lá no sistema. E as regiões distantes, a criança e a família não chega acesso à saúde, não para vacinar, para pensar que é um caso suspeito. Então, aquele caso não vai ser notificado. E aí não vai ser uma busca ativa de outros casos na região. Então, ali são regiões que a gente sabe que quando começa o surto, tem muito mais casos do que são os verdadeiramente notificados. Sim. E o sarampo em adultos? Olha, a grande parte acontece em crianças, preocupa também. A grande parte é em crianças. Quem são os mais vulneráveis? A Beth até começou a contar quem tem algum problema de imunidade, mas o primeiro ano de vida, né? Porque geralmente a criança recebe a primeira dose aos 12 meses, você falou das 2 doses da tríplice viral aos 12 e aos 15 meses, então o primeiro ano de vida é um ano onde concentra mais da metade dos casos de sarampo se concentra no primeiro ano de vida, porque é justamente essa idade onde você não tem ainda nenhum tipo de vacina, nenhum tipo de imunidade. Então é importante, esses grupos acabam sendo mais privilegiados, mas acontecem casos em adolescentes e também em adultos, mas são mais raros. Primeiro porque os adultos acima de 50 anos já experimentaram o sarampo lá atrás. Sim. E é difícil você encontrar hoje um adulto com 0 dose de sarampo, né? 0 dose de sarampo é muito difícil. E quando você tem um sarampo em alguém que tomou 1 dose, geralmente a doença costuma ser mais leve, é o chamado sarampo modificado, né? Então você tem um sarampo atenuado em função de uma imunidade que você adquiriu talvez com um esquema incompleto de vacinação. Agora, nessas campanhas, é claro, se chega um adulto que não tem conhecimento da vacina que ele tomou, se ele tomou 1 ou 2, ele vai receber uma dose. Porque é melhor proteger e ter certeza que ele está totalmente protegido, né, do que deixar ele suscetível à doença. Aí, receberia só 1 dose, então, doutora, nesses casos? Não, se ele não tem cartão nenhum vacinal, ele recebe 2. Até 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade. Se ele conhece só 1 dose, ele vai receber o reforço. Depois dos 30... O Ministério hoje recomenda 2 doses para todos os menores de 30 anos, né, Beth? Acima de 30 anos, já considera que ele já deve ter tido, oferece 1 dose só para quem não tem comprovação. Doutora Elizabeth estava falando que é professora também, né? E que houve essa questão dos próprios alunos. Mas sarampo existe ainda? E tem essa experiência em consultório também, pediatra. A senhora ouve muito isso dos pais, principalmente dos mais jovens? É preciso mesmo vacinar contra o sarampo? Que tipo de argumento que convence um pai que tem essa dúvida? E um aluno também, né, doutora? Sim, o que a gente sente, essa hesitação vacinal, aumentou muito depois do Covid, né? Antes eles acreditavam, a gente indicava vacina e eles não hesitavam. E hoje em dia, no mundo todo, tem um pouco mais de hesitação vacinal, tem as fake news, então eles hesitam. Mas eu acho que o ponto mais importante é o que o Renato falou, a cada 1.000 crianças com sarampo, 1, 2 podem morrer. Então, uma taxa vamos reforçar alta. Esse dado, doutora. A cada 5 crianças com sarampo... Não, a cada 1.000. A cada 1.000 crianças... Cada 1.000 crianças, 1 ou 2 podem morrer. Sim. Então, uma taxa altíssima, muito mais alta que Covid, muito mais alta que várias outras doenças preveníveis com vacina. Então, é isso que eu reforço. Muitos casos são simples, são leves, que passam sem complicação. Alguns já complicam com otite, infecção de ouvido, pneumonia, infecção neurológica, encefalite. E alguns podem evoluir para a morte. Então, aí, eu acho que isso é o ponto principal, né, para convencer. Vou reforçar o dado. A cada 1.000 crianças, eu preciso reforçar esse dado. 1 ou 2 morrem
por causa da doença. E que a vacina corretamente aplicada poderia evitar um dado como esse, doutor. Sem dúvida. Contra o arrependimento não há vacina, Isso. não, Lívia. Eu acho que a gente tem aí uma história com as doenças infecciosas. Hoje não há nada pior para nós pediatras do que você atender um bebê e dizer para a família: seu filho faleceu, mas tinha como prevenir? Tinha. A vacina ele não recebeu, a mãe não tomou na gestação, o filho não recebeu na época correta. Não há nada mais difícil de nós lidarmos, a sensação de frustração nossa. Eu imagino para a família de você perder um filho, hospitalizar, não precisa nem, infelizmente, levar a óbito, mas não é normal nós internarmos uma criança. A criança não é para ficar dentro de hospital, a criança não é para estar internada. Se seu filho está internado em hospital com soro e parar numa UTI, mesmo que ele não venha, a gente tem doenças hoje evitáveis com um simples gesto de uma vacinação. Isso que a gente precisa comunicar para os nossos pacientes. Então, para quem está nos ouvindo, eu acho que essa talvez seja a principal mensagem. Doenças simples de evitar com vacinação não podem fazer com que nossos filhos sejam vítimas, quer seja de uma doença, de uso de antibiótico, de uma hospitalização e, infelizmente, às vezes até morte ou sequelas de uma doença que podia ser evitada com uma simples vacinação. E a vacina é segura, eficaz, né? Como ele falou, né? A doença mata, mas a vacina não tem arrependimento, né? Sim, por exemplo, a gente está vindo de uma geração, a gente estava falando sobre isso, né? Que a minha geração, por exemplo, que não conviveu com... Eu tive lá no passado, eu tive sarampo, mas possivelmente, assim, hoje em dia o acesso é o mesmo para as vacinas, mas como não há essa convivência muito estreita, muitos deixam de vacinar por N razões. Se a gente mudar essa forma de pensar, cabe à geração atual mudar essa forma de pensar também, para além das políticas públicas, para além daquelas questões técnicas de busca ativa, de rastreamento. O pensamento dessa geração da sociedade é crucial para o futuro da doença no país também. Sim. É preciso que haja essa mudança de pensamento? Começo com a doutora. Como a gente falou anteriormente, não pode pensar que a doença está erradicada, né? Erradicada temos a varíola, sarampo longe disso. Então tem que mudar o pensamento e eu acho que o principal é pensar que é um ato coletivo. Não é que você se protege, você acaba todos ficando protegidos. Se você estiver numa região que a sua família tomou, mas o vizinho não tomou, a doença tem maior chance de se instalar naquela região. Então, é um ato de coletividade. Quanto mais pessoas em toda a região estiverem protegidos com 2 doses até 30 anos, maior chance de a gente controlar a doença no país inteiro. Esse é o pensamento, né? Não tenho dúvida. Eu acho que esse é o caminho mesmo. A gente... viveu uma época onde as doenças eram muito frequentes. Eu sou de uma geração anterior à sua, onde meus pais nos vacinaram e a minha geração cria filhos com essa mentalidade, com essa memória do que eram essas doenças. E aí vem uma outra geração, num outro momento, que não viu a doença, não conviveu e começa a questionar, aliás, num terreno fértil e oportuno para os antivacinistas, para aqueles que questionam, será que precisa mesmo? Essa vacina pode dar reação? Vê lá, hein? Olha o que você vai fazer para o seu filho. E impactam negativamente a confiança dos pais na vacinação. E esse é um risco que do mesmo jeito ele é um risco que solidificou para o bem quando a nossa geração, os meus pais não me vacinaram, eu vacinei minhas filhas, um risco geracional também de hesitação vacinal acontece. A gente tem feito várias iniciativas, a Sociedade Brasileira de Imunizações acaba de inaugurar uma exposição no Museu Catavento, aqui do estado de São Paulo, o maior museu, sobre imunizações, contando essa história para as escolas, para os educadores, investindo no futuro, que eu acho que é essa dinâmica que a gente vai conseguir reverter esse processo. É um trabalho que envolve cada pedacinho da sociedade. Queria agradecer a participação de vocês. Conversamos com o Dr. Renato Kifuri, pediatra, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan News e principalmente ao Jovem Pan Saúde, doutor. Obrigada. Lívia, eu que agradeço o convite. Beth, um prazer estar com você e aqui falando com vocês aí sobre saúde. É sempre muito gostoso e muito obrigado pela acolhida, sempre
prazerosa aqui na PAN. A gente que agradece. Agradecer também a doutora Elizabeth Canova, porque ela é bem novinha mesmo, né, gente? Pediatra. Doutora, muito obrigada, viu, por ter vindo também. Eu que agradeço, um prazer estar aqui pela primeira vez, ainda do lado do Renato, adorei, muito obrigada. Eu que agradeço. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você quiser sugerir algum tema para que a gente aborde aqui no Jovem Pan Saúde também, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Um ótimo dia para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.